E aí, claro, eu sempre falo que tem uma coisa importante contextualizar dentro de cada nicho. Você tem como se fosse uma pirâmide. Na base, você tem um monte de cliente que fatura pouco. Então, você vai ter um monte de restaurantezinho ali que fatura 10, 15, 20, 30 mil, que é uma portinhola ali, uma esquina, um botequinho. Agora, você tem um monte de restaurante também que fatura bem pra caramba. Então, todo nicho vai ter isso. Todo. E aí é importante, quando você for julgar o nicho, né, se é um nicho que você gosta, você não gosta, você tem afinidade, você tem que entender que perfil de cliente que você atendeu. Porque às vezes por exemplo, eu já vi muita gente falar, pô, cara, não, eu odiei atender restaurante. Porque os caras não querem saber de investir, não entende nada. Mas aí você vai ver qual o perfil de cliente ele pegou da base da pirâmide que fatura pouco, que não é o perfil de cliente que a gente defende que você vai prospectar. E além disso, ele estava genérico também. Ele estava atendendo de uma forma genérica. Um cliente fora do CP, quer dizer, um cliente que fatura pouco. Então assim, tem nichos que se for atender só a base da pirâmide, que são os clientes que faturam pouco, talvez sejam nichos muito ruins. Né? Então você tem que julgar pelos que faturam mais, que tem um potencial de pagar um ticket maior. E até um nível de consciência maior também, E no caso é o meio dessa pirâmide, né? É o meio. O grandão demais, cara, é mais difícil de você vender, de entregar, é bem mais complicado. A base da pirâmide é muita gente que fatura pouco, então eu gosto do meio ali. Que são clientes que, faturam bem o suficiente para poder pagar uma agência, não são tão grandes que a ponto de dificultar e nem tão pequenininhos. É o recheio do sanduíche. Tipo isso. Fala pra galera, hoje vocês faturam quanto e qual que é o tipo de restaurante que você atende na maioria aí? O nosso ticket hoje, ele é a partir de 3 mil, mas, por exemplo, essa semana a gente fechou um cliente de 10 mil, eu tô em fase final de fechamento de um outro cliente de 10 mil, a gente tem no nosso portfólio clientes de 15, de 20, de 25 mil reais por mês, tudo isso por mês, né? Então, esse é o ticket que a gente costuma cobrar. Então, a partir de 3 mil, mas vários varia acima muito disso. em função do tamanho do cliente, da operação, quantas unidades, quantas marcas. O ticket ele está muito atrelado a faturamento. Então, não adianta eu querer cobrar 10 mil reais de um cliente que fatura 30. E também não adianta, se o cara fatura 1 milhão, eu querer cobrar 2 mil. Ele nem vai te dar moral, né? Não vai, cara. Vai achar que o serviço é uma bosta. Porque preço é uma forma de você se posicionar e que significa qualidade. Então, se você tem um produto lá de 5 reais e outro 5 mil reais, e eu falar, cara, escolhe um dos dois. Qual que você vai escolher? 25. 5 mil. Por quê? Porque, obviamente, o preço diz que é um produto melhor. Você não sabe nem o que é, esse de 5 reais nem o de 5 mil, mas você vai escolher o de 5 mil. Então, no caso de você não ter que pagar, né? Faz um amigo secreto aí que todo mundo combinou de gastar 100 reais e você ganha um presente de 10 reais. Você vai ficar puto. Sempre acontece. Por esse é posicionamento. Minha mulher fala isso, eu não participo de amigo oculto, porque eu sempre ganho um chaveiro e tô dando baralho. E tô dando presente bom pros outros e ganhando um chaveiro. Então, cara, a nossa agência ela é focada em restaurantes, tickets maiores. E aí, qual que é o perfil de cliente que vai pagar esse ticket maior? Cara, quando a gente começou, era 100 mil reais o nosso faturamento mínimo para poder atender o cliente. O cara tinha que faturar 100 mil por mês. Tinha que faturar 100 mil por mês e a gente podia atender ele. Menos 100 mil a gente nem conversava. Aí hoje a gente foi subindo. Passou a ser 200 mil, depois 300. Hoje é 300 mil reais. Menos 300 mil a gente nem conversa. Aí você pode perguntar, como é que você sabe? Se o restaurante chega até mim, eu pergunto para ele, cara, quanto é que você fatura? Se eu vou abordar ele, que uma das coisas que a gente fala muito é de prospectar de forma mais ativa, de modo que a gente possa escolher os clientes que a gente quer atender e não é qualquer cliente que vem de forma aleatória, que a gente não... Prospecção passiva, ela, né, você fica dependendo da sorte. Então, na prospecção ativa, eu escolho quem eu quero atender. Como é que eu sei que aquele cliente fatura bem ou não? Antes de abordar ele? Pelas evidências. Então, eu vou olhar lá e quando a gente está nichado, os nossos olhares ficam treinados, né? Então, a gente começa a ver, esse restaurante aqui eu sei que fatura bem. Isso serve para qualquer nicho, pode ser clínica, pode ser para qualquer coisa. Você bate o olho e fala, esse cara aí fatura bem. Então, por quê, cara? Você olha o tamanho da estrutura, número de avaliações no Google, porque se tem muita avaliação é porque vendeu muito. No iFood, por exemplo, a gente olha quantas avaliações tiveram. Eu sei que é uma média móvel dos últimos 90 dias e que 10% das pessoas deixam avaliação. Então, se tem lá, por exemplo, 100 avaliações, eu faço um cálculozinho, eu sei que ele por mês faz, 1.000 pedidos. Tô chutando aqui, mas tem um cálculozinho. Então, cara, tudo isso daí são evidências que me mostram se esse cara vende bem ou não. Para saber se ele tá dentro de um perfil de cliente que pagaria um ticket melhor. Então, basicamente é isso. Na nossa agência, a gente tem então esse perfil de 300 mil para cima, que vai pagar ticket de 3 mil para cima. Eu ia perguntar aí no ponto de vista ali de relação com o cliente. Os caras do restaurante, é
tem necessidade de marketing? Tem uma consciência também de marketing já? Já são caras que investem então, ou não? Cara, normalmente, o cara que fatura pouco, ele tem menos consciência de marketing e ele tem mais tempo do que dinheiro. Então, o cara meio que fica procurando coisa barata, coisa gratuita, quer aprender e tal. Então, não é bem o perfil de cliente que a gente gosta. O cara que fatura mais, ele costuma ter mais dinheiro e menos tempo. E ele quer alguém que execute. E o cara que fatura mais, ele já tem, ele tem mais necessidade de marketing, ele tem mais realmente conhecimento mesmo. Conhecimento não no sentido avançado, mas ele entende que ele precisa de marketing. O cara pequeno, ele ainda está vendendo almoço para pagar a janta. Então, se ele fatura mais, cara, a tendência é que ele seja um cliente melhor, mais estruturado, com menos necessidade de cliente para amanhã, entendeu? Esse cara tá menos desesperado. Porque o cara que fatura pouco, ele contrata a agência já... Meu amigo, você vai me salvar, eu preciso de um cliente aqui entrando amanhã. O cara já tá bem, ele já tem ali o movimento dele, já tá mais consolidado. Então tem todos esses aspectos, cara.